Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do Senex. Eu vou convidar aqui para conversar comigo da Conexão IE. Ela está entrando em seguida. Está dando um oi aí. Oi, Alessandra. Olá, tudo Tudo bem? bom? Tudo bom? Já é Que boa tal? noite, né, Dante? Agora já tá tudo É, escuro aqui no sul. eu na verdade nessas transmissões online eu estou aprendendo a não dar nem bom dia, nem boa noite, nem boa tarde, porque em algum lugar do mundo é de tarde, em algum é de noite, né? É Então, verdade, né? A como gente a é gente tudo está global, com né, Dante? convidados do mundo inteiro, exatamente. Aliás, vamos falar um pouco sobre isso hoje também, né, Alessandra? Então, só para eu dar as boas-vindas para o pessoal aí, o pessoal vai puxando a cadeira e sentando. Meu nome é Dante, eu sou coordenador de educação do Senex, e estou aqui com a Alessandra. A Alessandra, ela é doutora em gestão de pessoas, mestre em psicologia clínica, especialista em gestão empresarial e em comunicação. Eu acho que tem uma formação também como jornalista, né, Alessandra? Isso, minha E, primeira profissão foi jornalista, Dante. Eu sou formada em comunicação social pela URGS, no tempo em que o jornalismo era legal. faculdade mesmo. Legal. Mas tem uma faceta tua que eu não citei aqui, que é a tua especialidade em inteligência emocional. Eu falo Isso. isso sem nenhum tipo de demagogia, mas tu é a pessoa, eu acho, que mais conhece inteligência emocional, eu diria, inclusive no Brasil, parceira do Ai, Daniel muito Goleman, obrigada pela honra. parceira, né, e aluna, e parceira do Daniel Goleman e outros especialistas em Uhum, inteligência emocional, outros não tão famosos, mas tão importantes quanto. Mas isso hoje a gente aí. vai falar sobre gestão remota de equipes, né? A gente está lançando um curso na plataforma online do Senex, Senex On Learning, a plataforma Uhum. digital do Senex. E acho que a gente pode falar um pouco, né, sobre essa gestão remota de equipes, que sempre existiu, ou melhor, a tecnologia sempre permitiu que ela existisse, mas que agora ela faz parte mais objetivamente do contexto que a gente está vivendo, né? Isso aí. Eu E, vou fazer e, notas, e, Dante. Eu gosto de ir tá escrevendo legal. porque vai fazendo download aqui pra gente ir pensando junto. Ótimo. Quando a gente conversava mais cedo, Alessandra, sobre essa conversa que a gente teria agora às 18 horas, Uhum. a gente falou muito sobre as dores, né, Isso. que os líderes têm em relação à gestão remota de equipes. Obviamente, o nosso curso ele é dividido em algumas partes, e essas partes elas abordam essas questões, mas eu queria falar sobre alguns pontos que, de qualquer forma, vão estar relacionados aos módulos do nosso curso, mas eles fazem parte de um entendimento amplo a respeito da gestão remota de equipes. Eu queria Uhum. falar, assim, sobre, já que tu citou, inclusive, a tua formação enquanto jornalista e a tua especialidade também em comunicação, qual é a importância da comunicação, ou melhor, que importância a comunicação atinge nesse momento em que a gente precisa, mais do que nunca, fazer essa gestão remota de equipes? Verdade. Sabe, Dante, eu gosto sempre de começar com os conceitos de base, né? O que que é comunicação? Comunicação tem a ver com esse processo em que você emite uma informação, uma mensagem, eu recebo essa mensagem de uma maneira clara e eu consigo te devolver essa mensagem também de uma maneira clara. Então, comunicação predispõe troca. Nesse momento, nós temos uma comunicação acontecendo aqui. Se eu não te entendesse, ou se a rede travasse, ou se eu congelasse e ficasse parada, assim, que nem a gente fica no meio de algumas lives, né? É, A comunicação foi prejudicada. Porque daí a gente teria ou um ruído de comunicação, no sentido de não conseguir captar a mensagem, a pessoa, por exemplo, vir com a voz mascada, ou outros ruídos podem vir a partir da leitura da linguagem não verbal. E aí é que entra o link com a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, ela é uma capacidade, um conjunto de capacidades humanas ou de competências humanas para você ler informações emocionais em si mesmo e nos outros. E com isso poder ter uma melhor tomada de decisão do que fazer com essas informações. Então, não apenas a inteligência emocional que está muito próxima, quando a gente pensa na leitura do não verbal, que tem a ver com o como eu digo e não o que eu digo, né? uhum, uhum. Como num mundo remoto, como tu traz, esse é um imenso desafio, porque a gente perdeu vários dos indicadores emocionais
não verbais da fala. Então, se eu antes podia pegar o meu colega, escuta, o que tu quis dizer com aquela frase lá dentro? Que tu largou ali na reunião, né? Vamos falar mais sobre isso? Agora eu vou ter que puxar um WhatsApp separado, isso poderá gerar um outro ruído com alguém que não fez parte desse WhatsApp, só para dar um exemplo, né? Então, assim, realmente... eu tô vendo o povo chegar aqui. Eu já vi meu cunhado chegar, o Júlio. Já vi o Amorim chegar. Legal. Legal que o povo vai chegando. Então, assim, eu entendo que a comunicação agora é o principal. É o que você vai dizer, o como você vai dizer e que mensagens e que informações vão ser relevantes para a gestão continuar acontecendo. E isso não é uma equação fácil de resolver no momento em que a gente está vivendo agora. E mais do que nunca confirmar se essa informação foi recebida na forma que a gente queria comunicar mais do que nunca, né? Porque como tu pontuou, tem elementos que ao vivo, vamos dizer assim, a gente consegue mais facilmente identificar, né? Alguns elementos não verbais, né? Algumas pausas, então eu sento para te contar alguma coisa, eu levanto para te contar, eu uso as mãos, e algumas dessas coisas se perdem no contato remoto. Né? Isso. E tu não pode assumir que aqueles mesmos sinais que tu tinha agora valem. Por exemplo, se tu levantar agora e sair, não é porque tu não gosta de mim necessariamente. Pode ser que a tua cachorra... Pode ter uma urgência... Pode ser que tenha uma urgência acontecendo. Então também o fato da gente não estar um home office fácil, mas assim um home office muitas vezes forçado, em que a vida familiar, em que toda a tua vida foi acomodada para caber a vida remota, não foi uma vida remota raciocinada, foi uma vida remota que a gente precisou fazer. Então isso faz com que a forma como tu comunica e como tu recebe a informação também está cheia desses ruídos no ponto de vista aqui da liderança, né? E te ouvindo, assim, Alessandra, dá para pensar o seguinte também, que as outras instâncias que não são necessariamente de trabalho, a gente continua mantendo também nesse formato. Então, ele segue sendo um desafio de forma ampla, de forma massiva, assim, porque a gente está inserido numa realidade, digamos, profissional, de trabalho, então a gente está gerenciando nossas equipes remotamente, e quando a gente sai daqui, a gente vai para um outro modelo que também vai exigir isso, né? E que vai tornar vai demandar uma energia maior ainda para a gente fazer essa mudança, né? Com certeza. Eu acho que não vai ser... O pessoal tem falado agora no novo normal. Eu tenho ouvido muito essa expressão, né? Eu estou arrumando ali para vocês ficarem retinhos. O novo normal. O novo normal, eu não sei se ele vem, tá? Eu não sei o que vem a ser esse novo normal. Mas o que eu sei é que o que a gente tinha não vai ser mais igual. Aquilo que a gente fazia, por exemplo, de gastar horas para fazer uma reunião... Tem um caso de executivo, inclusive, que a gente trouxe para nós aqui. Que o cara saía de manhã, 6 da manhã, pegava um voo, fazia uma reunião mais ou menos perto do meio-dia, voltava no final, só uma reunião, voltava num próximo voo, chegava em casa no final do dia para aquela reunião de 1 hora. Então isso já era um absurdo antes, agora não se pensa mais nessa possibilidade. Eu esse ano fiz reuniões assim, Alessandra. Antes de março, né, antes do contexto da pandemia, eu fiz reuniões assim, quer dizer, eu não fui, mas pessoas se deslocaram do interior de São Paulo até o escritório do Senex para fazer esse tipo de reunião, assim, totalmente dispensável no caso, né? Claro que tem a questão da proximidade, quando é a primeira vez, vai conhecer a pessoa, tudo bem. Mas tem realmente esse ganho aí que a gestão remota nos trouxe, assim. Tá vindo perguntas aí para nós já. Eu já estou apontando aqui, então, né? Que delícia. Então. No ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tem que vir a pergunta e a gente vai pensar, né? A Cibele está falando sobre a ansiedade da distância da equipe. Eu ia falar um pouco, eu ia te perguntar um pouco sobre essa ansiedade, porque ela está diretamente relacionada à inteligência emocional, né? Total. Tu sabe que aqui eu já aproveito para fazer um gancho com o nosso curso no próprio PDEC do Senex. Quando a gente tinha formação só presencial, não que a gente não vá ter de novo, tá? Mas eu tô lembrando do que acontecia ali em janeiro, fevereiro, antes do mundo virar, né? O que a gente trazia de base da IE para o trabalho de equipe? Porque é o módulo que eu tinha lá no programa de desenvolvimento comportamental era o construção de equipes.
Não tinha o remoto. Não tinha o remoto. Tem ainda, né, Alessandra? Ainda tem o módulo. Ainda tem o módulo, mas agora é claro que a gente vai dar toda uma roupagem remota, né? Pensando no mundo remoto. Mas lá atrás, o que a gente enfocava? Que um time, ele se constrói, ele não vem pronto. Isso é um erro muito grande das pessoas quando pensam em gestão de time. Pensar que junta um monte de gente, vamos trabalhar? Vamos. Não, não funciona assim. Imagina remotamente, né? Muito menos remotamente. Essas pessoas têm que ter clareza qual é a contribuição de cada um. Essas pessoas têm que ter clareza de quem as conduz, ou do que se espera delas nesse processo, de um certo timeline para isso acontecer, de como as tarefas vão ser compartilhadas, de qual é o meu pedaço, de qual é o teu pedaço. Então, não é porque tu juntou um monte de gente para trabalhar junto que eles formam um time. E isso a gente buscava já nessa formação trabalhar. Agora, tem vários dificultadores que a inteligência emocional aqui pode nos ajudar. E isso aqui é muito legal. Então, quando a Cibele fala de ansiedade, a gente tem que entender que esse caldo ansioso, todos nós estamos mergulhados nele. Não tem como, né? A pessoa que não diz, eu não sinto nada de ansiedade. Tu não tá nesse planeta, não sei que planeta tu tá. Mas esse já tá vacinado, literalmente. Esse, pelo amor de Deus, né? Nos conta como é que tu não sentes nada de ansiedade. Alguma ansiedade tu respira no ar. Tu vai na rua ali, tu vai no Zafra aqui em Porto Alegre, tu vai sentir ansiedade já no estacionamento, né? Então, assim, como é que tu vai lidar com isso como gestor? Eu acho que a primeira dica, e eu sei que vai parecer óbvio, pare de fingir que você não está ansioso e que teu time não está ansioso. Guarde um momento para apreciação emocional. Não é para fazer terapia em grupo, até porque a gente não pode segurar as mãos juntos. Mas é para se permitir sentir a ansiedade. Toda vez que eu tento mascarar um sentimento, botar um óculos cor-de-rosa, dizer eu não tenho motivo para estar ansioso. Calma, primeiro absorve a tua ansiedade, vê o que ela tem para te dizer e depois tu racionaliza em cima dela. Então a inteligência emocional, ela passa muito por isso, sabe? Por não colocar, não tapar o sol com a peneira. Por uma aceitação dos sentimentos, do que quer que eu os tenha trazido e dos recursos aí sim racionais, cognitivos, para você poder lidar com esse material, tá? Então, a Ana Carolina ali também, tá ficando muito bom esse nosso grupo aqui. Isso que eu ia comentar contigo, para a gente poder lidar com esse sentimento, enfim, essa ansiedade, a gente precisa primeiro reconhecer que a gente está tendo isso, né? Isso. Isso acho que é básico, inclusive, para a inteligência emocional, né, Alessandra? É a gente realmente viver experienciar aquela sensação, aquela emoção, né, de fato. Né? E uma vez que você a reconheceu, ela te abana de volta e você começa a ter alguma possibilidade de gestão sobre ela. Então, você só tem gestão do que você pode medir. A gente já dizia isso nos movimentos da qualidade, nos anos 90, 2000, eu sou velhinha, então eu sou dessa época. O que a gente não mede, a gente não regula, a gente não gerencia. Então, como é que tu vai saber se tu tá melhor ou pior na tua ansiedade se tu nunca percebeu quais são os momentos que te deixam ansiosos? Quais são os assuntos que te trazem ansiedade? Quem são as pessoas que ficar perto delas ou trocar uma conversa com elas, a tua ansiedade aumenta? Dispara. Então, ao mapear os processos ansiosos, olha só, falei em processo, eu tô de novo entrando na indústria, onde a gente estava anos atrás. Ao mapear esses processos, você facilita a gestão deles. Tá? Eu vi que o Amorim já falou do anormal ali para nós, Dante. E a Cibele tinha falado. Vamos lá, me conta. Eu ia fazer um comentário que é o seguinte: a Adriana Martello, que também é a nossa facilitadora, maravilhosa. Ela usa uma expressão que é o nunca mais normal. Eu gosto muito dessa expressão. Porque não existe. Se é um novo normal, ele volta a ser normal de novo, né? Exato. Então, acho que nunca mais normal faz muito mais sentido e também dá mais a intenção de impermanência, né? Que eu acho que é claramente perceptível nessa época que estamos vivendo. Vamos Alessandra, de novo para a semântica, Dante. Vamos aproveitar esse gancho. Já deixa a próxima. Eu adoro a gente puxar. E eu sei que tu é um cara das palavras e da semântica, então vamos aproveitar isso.
O que que é normal? Sabe que isso foi uma das coisas que eu mais adorei lá na minha faculdade de psico. Eu fiz um tempo de psico mesmo, além do mestrado. Uhum. E o professor era um médico e era aula sobre psicopatologias. Então, de fato, doenças ligadas à mente. E ele começou a aula falando disso e eu fiquei, nossa, mas que legal, nunca tinha parado para pensar nisso. Normal pode ser algo que é diferente, que é o mais comum de se ver. Uhum. E, inclusive, a curva normal, a famosa curva normal estatística, é isso. O que é mais comum é o normal. Então, por exemplo, Sim. é normal a gente ter entre 1,55 m e 1,85 m. É anormal a gente ter 1,5 m ou 2,10 m. Então, por uma questão de que na curva da altura tá normal ali no meio, nesse grande caldo, né? Sim, existe uma norma. Existe uma norma. Uma regra. Então, pensando nesta noção de normal, aquilo que a gente vivia, que era o que era comum, não volta mais. Agora, se a gente pensar normal como uma coisa que é o mais aceito, que é o mais desejado, que é o esperado, aí a gente já está começando a construir um novo normal. Aí eu acho que faz sentido o novo normal. Então, só para ficar com essa ideia do que é normal. Não, legal. Eu só acho que o normal, ele pode se estabelecer, mas ele vai ter uma característica impermanente mesmo, né? Quando a gente fala, e a gente vem falando muito sobre fluxos, sobre um mundo dinâmico, um mundo fluido, eu acho que a gente fala sobre isso, né? Isso. Porque existem aceitações que a gente vai construindo ao longo dos nossos entendimentos enquanto sociedade mesmo, né? Então, inclusive comportamentos que hoje em dia acho que nem normais não são mais, porque são coisas que já estão estabelecidas realmente, são fatos, né? Há pouquíssimo tempo atrás eles eram anormais. E eu acho que essa velocidade de mudança, do que é normal, do que é normal, do que é comum, do que é incomum, ela vai cada vez se tornar mais imperceptível, assim, né? De forma que a gente vai estar vivendo um normal ou um anormal que ele é contínuo, assim, né? Que ele vai se modificando continuamente, né? Ele é impermanente mesmo. Isso aí. Agora, olha só, Alessandra, tu falou sobre comunicação, né? E a Cibele perguntou sobre ansiedade, né? Então a gente está falando aqui sobre alguns sentimentos, algumas emoções que a gente tem. Dentro desses que também estão inseridos em como a gente desenvolve a nossa comunicação de forma remota, tem também as questões de confiança, ou seja, de confiança do líder para a sua equipe, da sua equipe para o líder, e também as questões de compromisso. Isso. Também as questões de compromisso, né? Quer dizer, eu te garanto que eu vou estar entregando, ou que eu posso entregar, ou que eu vou entregar, ou que eu estou me esforçando para entregar aquilo que a gente combinou. Né? Que é o que a Andréa Muzik, que eu vi entrar ali, ela vai chamar isso de engajamento também, né? Isso aí. E aí como é que tu cria esse comprometimento de forma remota? Como é que tu faz com que essa equipe seja uma equipe nesse sentido, né? Que crie esse compromisso. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? No próprio Senex, a gente tem pessoas que estão entrando, que a gente está contratando, enfim, que fazem parte da equipe e que a gente não conhece pessoalmente. Ou seja, a gente está só, né, conversando de forma remota. E olha, vou ser bem sincero, o trabalho ele tem fluído tanto quanto como se a pessoa estivesse no escritório todos os dias com a gente. Quer dizer, qual é o segredo para isso? Qual é o segredo para criar esse comprometimento? Ai, adorei essa pergunta, Dante. A gente nem combinou. Amei ela, tá? Tu sabe que confiança é considerado um sentimento básico do ser humano para um cara chamado Plutchik, que a gente fala nos treinamentos nossos. Não é aquele tão conhecido como Ekman, mas o Plutchik entende que, assim como a ansiedade, a confiança também é um sentimento comum. Ele chama de uma emoção, inclusive, evolutivamente humana. Então, olha que interessante. Além daquelas comuns 6 que a gente já conhece, né? Medo, raiva, tristeza, nojo, alegria, surpresa, que tudo que é escala aparece em essas. O Plutchik coloca a ansiedade e a confiança como emoções também básicas. E essas são as 8 dele. Por que ele fala isso, tá? Porque ele fala que a confiança, ela nasce de uma percepção de aceitação do outro. Então, quando eu te aceito como tu é, e pensa que o bicho não precisa ser nada muito elaborado.
Dois cachorros estão andando na rua, eles podem se aceitar ou não. Uhum. Eles vão lá, eles se cheiram, amei teu cheiro, ai, quero ser teu amigo. Ou detestei você, não quero ser teu amigo. O ser humano também tem drives muito básicos evolutivos em relação a esse outro. Esse outro me apraz, ele me parece mais amigo, ou esse outro me parece mais inimigo? Então a confiança, ela nasce da aceitação do outro. É assim que ela surge na gente. De alguma maneira eu olho o teu conjunto e digo, legal, gostei de você. Te aceitei como tu é, como tu me apresentou você aqui, eu achei bacana. Tô começando a confiar em ti. Veja, ela nasce na aceitação. Isso ainda não é confiança. E é interessante o paralelo se a gente pegar o Peter Senge, quando ele falava lá na quinta disciplina, na dança das mudanças, ele vai falar da importância do líder sair de um papel de aceitação para promover compromisso ou comprometimento. E o que era a diferença da aceitação para o comprometimento? E eu acho que essa aqui é a importância aqui para nós. Na aceitação eu faço porque eu preciso. Tu me convenceu racionalmente. Ô, Ali, tu tem que me entregar esse relatório até o dia 30. Tá, eu preciso entregar esse relatório pro Dante até dia 30, senão o Dante vai ficar bravo comigo. Isso é aceitação. Comprometimento, eu quero entregar esse relatório para ti até o dia 30. Meu coração vai junto. Esse relatório é nosso, estamos juntos, mano. Então, o comprometimento, ele requer um fator afetivo. Uma sensação que eu me conecto contigo, além das razões, mais da razão, né? Razões da razão, exatamente isso. Sim. A sensação de que eu tenho algo aí no que tu diz, na forma como tu fala, que eu me conectei, isso é meu. Isso também é meu, isso é do meu sistema de valor. Isso também é meu, sabe? Então, a confiança, ela nasce dessa sensação de uma troca de valor comum. De um afeto nessa troca. Puxando para o mundo remoto, tu pensa na dificuldade de produzir isso, Dante. Olha o tamanho da dificuldade. Não é fácil produzir isso. E por isso que tu tem que criar, como um líder remoto, como um gestor remoto, janelas de oportunidade. É claro que tu não vai usar 30 minutos de uma reunião de 40, mas quem sabe 10. Para você explorar valores, para você de alguma maneira criar um common base, como a gente diz. O que a gente tá, o que tá acontecendo? O que vocês fizeram no final de semana? O que vocês têm de desafio para essa semana? O que vocês sentiram que a gente melhorou, que a gente piorou? Esse tipo de conversa, é claro que ela não vai vir out of blue, tu deveria planejar isso. Claro. Mas começa a criar uma base de valores compartilhada. E é assim que tu promove comprometimento. Então, bem assim, en passant, é desse jeito. Sim. A Andrea Musnich comentou ali que o Patrick Lencioni fala sobre isso. Isso aí. A gente está sempre falando, trocando figurinha. Eu adoro o trabalho que a Andrea tem em torno do engajamento. E os nossos facilitadores aqui, Senex, somos todos colegas, viu, gente? A gente se troca umas figurinhas bem legais. Aliás, para quem está chegando agora no Senex, para quem vai ver isso na Conexão IE depois, é um time de excelência, né? Começando aí pelo Dante, pelo todo mundo que trabalha junto do Senex. Isso aí. Tô muito bem acompanhado. Fico feliz aí pelo elogio. Ali, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tá. Tem pessoas que falam sobre higiene das reuniões. A higiene das reuniões. Interessante, eu achei também o termo. A higiene das reuniões, ela diz respeito a esse... que é outra palavra que eu já ouvi por aí também, é esse ancoramento que a gente faz a respeito do ambiente em que cada um está inserido. Quer dizer, eu e tu, a gente está na mesma sala agora, mas a gente não está na mesma sala. Cada um está numa sala diferente, mas ao mesmo tempo estamos na mesma sala. E essas outras pessoas que estão conosco aqui. Né? E, então existe esse ponto assim, de higienizar as reuniões para que elas, de fato, sejam reuniões e a gente possa focar naquilo que precisa focar nessa reunião. E nesse conceito de higiene das reuniões, as reuniões, elas, na verdade, não começam no momento da reunião. Elas começam antes, com o estabelecimento de uma agenda, e elas seguem depois com a retomada das ações que foram combinadas nessa reunião. Isso. Né? Então, assim, remotamente, a gente pode, muitas vezes, conseguir ganhos que a gente não tinha
no gerenciamento presencial, porque no gerenciamento presencial a gente imagina, eu vou estar no escritório amanhã com eles, então amanhã eu falo com eles, eu tenho a certeza que eu vou encontrar todo mundo. E agora não, agora eu tenho que fazer uma comunicação direta, eu preciso comunicar imediatamente quem eu preciso comunicar e de forma mais objetiva, né? Isso. Quais são as dificuldades que isso trazem no sentido do planejamento da liderança, né? Ou seja, a liderança ela precisa se organizar, né, por um trabalho remoto, obviamente, mas quais são os pontos mais importantes nesse sentido de organização das reuniões, assim, dessa higienização, para que a gente seja objetivo nesses contatos, nesses momentos de contatos com as equipes. Tá, legal. Sabe que isso me faz voltar para o nosso começo, lá no início, sobre a comunicação. No nosso módulo, no nosso curso de gestão remota de equipes, a gente tem 5 módulos. São 5 semanas, são 21 práticas de gestão e 12 videoaulas, do que eu me lembro aqui de cabeça, tá? É material à beça, são mais de 30 horas aí de treinamento. E na parte da comunicação, a gente vai falar especificamente de administração de reuniões. Que parece uma coisa meio assim, en passant, mas uma reunião do quê? Essa reunião é uma reunião de rotina? Essa reunião vai trabalhar a estratégia da empresa? São assuntos de longo prazo? É uma reunião de um comitê de crise? É uma reunião one-on-one? Percebe que tem um monte de tipo de reunião? Sim. E que para cada uma delas eu deveria ter uma forma de conduzir, um jeito de interagir e regras comuns que as pessoas possam ter de antemão. Então, porque se a cada reunião inventar a roda, vai ficar muito difícil fazer, a gente chamava isso de tracking, que é esse acompanhamento depois. O que deu daquilo que a gente viu na reunião passada? Porque as pessoas são muito boas num momento de crise para conversar. Delícia! Todo mundo tem um monte de ideia, né? Tem algo para falar, né? Tem algo para falar, tem algo para construir, tem algo para contribuir. Então, o problema das pessoas se desinibirem, como era nos anos 80, vamos convidar as pessoas a fazer brainstorming. Ninguém precisa mais de convite para dar ideia. O problema é a execução. 1, 2, 3 já. A gente faz o que agora? Então, o acompanhamento desta tarefa, dessa gestão compartilhada, porque é isso que também tem acontecido, esse que é o grande desafio. Então, assim, tentando te responder de uma maneira mais sucinta, tu precisa trabalhar a administração das reuniões de uma forma ampla. Tanto da etiqueta das reuniões, que eu gosto de uma palavra maior, talvez aqui, do que da higiene, porque a higiene, ela vem de um padrão que a gente até falava, inclusive me veio as teorias de motivação do Herzberg, que meu aluno aí lembra disso aí, né? Fatores de higiene ou de motivação? O de higiene era o limpar o chão da coisa, num sentido de tu garantir que as pessoas são respeitadas, que elas têm um salário em dia, que elas estão... Uma coisa mínima, assim. Era o básico. Sem você ter aquilo ali, tu nem começa a brincar, né? E eu gosto de entender que esses aspectos que aqui a gente está chamando de higiene tem a ver com essas regras comuns, esses acordos de convencimento e de conduta. Como é que eu expresso uma coisa que eu não gosto? Como é que eu trago um assunto difícil num grupo sem expor aquela pessoa que eu estou querendo de alguma maneira endereçar? Falo antes com ela, falo depois. Se eu sou chefe dela, se eu sou o liderado dela, muda alguma coisa? Claro. Então, sabe assim, as pessoas estão com um monte dessas variáveis desorganizadas. E eu acho que já nos nossos cursos comportamentais que a gente fazia no passado, essa era uma intenção, que você gastasse um tempo para organizar essas ideias. Porque informação sobre como fazer gestão remota, tu dá uma gulgada, vai vir um monte de coisa. Um monte de coisa. Agora, o que de fato daquilo serve para tua equipe, para o teu momento, para o desafio que tu está vivendo, tu vai ter que dar um passo atrás e também gerenciar essas informações, sabe? Perfeito. Agora tu citou os módulos do curso, né? E aí eu lembrei que tem um módulo que eu gostaria que tu falasse a respeito, porque ele fala muito sobre o que eu acredito, que é o mindset de resultados. Ah, legal, legal. E assim, o que tu fala quando fala de mindset de resultados? Assim, o que a gente está falando? Tu me deu a oportunidade de falar do professor Marcelo do Carmo, nosso facilitador. Ah, ótimo.
pessoal, deixa eu só dar esse framework para vocês, então. O curso tem 5 módulos, tá? Colaboração, liderança, comunicação, mindset de resultados e espírito de equipe. Por que são esses 5 módulos? Porque daqui saem as principais variáveis ou dimensões de uma excelente gestão remota de equipes, baseados em assessments que a gente foi atrás no mercado. E a gente criou um assessment para esse curso. O Marcelo do Carmo, que é meu parceiro nesse curso, ele cuida mais das hard skills, que estão em cima de 2 módulos, de liderança e de mindset de resultados. E os meus 3 módulos são mais das soft skills. Então tem mais a ver com comunicação, com colaboração, com espírito de equipe, né? Mas eu consigo responder alguma coisa sobre isso. Não, mas espera aí, então o intervalo, Alessandra, só para dizer, então o curso ele trata de soft skills e hard skills também. Quer dizer, a gente vai ter ferramentas e comportamentos. Sim. Uhum. É agridoce, sim, né? É agridoce. Então, ele vai trazer práticas para você fazer na semana, enquanto você está ali aprendendo como é que tu vai aplicar isso na tua equipe, e reflexões guiadas também para você fazer como gestor. Ele vai ter ferramentas de gestão para você aplicar. A ideia é que a pessoa, quando se inscreve, ela possa usar já assim, na primeira semana já ela está usando as informações que ela está recebendo ali. Mas respondendo essa pergunta que tu me fez sobre o mindset de resultados, nesse módulo específico, a grande pergunta a responder é: como é que eu promovo um alto desempenho numa equipe remota? O que é gestão dos indivíduos, por exemplo, um feedback one-on-one, e o que é uma tarefa compartilhada? Tem gente perguntando aí sobre o feedback, inclusive. Não sei se tu viu aí. Tá entrando aí. Eu vejo passar correndo aqui, ó. Porque esse é um enorme desafio. Tu vê algumas lives, como é que eu vou dar feedback agora? Como é que eu vou fazer reunião one-on-one agora, né? A one-on-one é aquela que a gente acertava o teu desenvolvimento no meio do caos. Bom, é assim que a gente vai precisar fazer. A gente vai ter que agendar essa reunião, pensar como conduzi-la, da mesma forma como a gente fazia uma reunião presencial. Sim. Só que agora, as maneiras de medir esse desempenho, o que eu vou considerar um desempenho, ou outra coisa, inclusive, como eu vou atender um baixo desempenho, se alguma coisa deu errado, como é que eu vou fazer um plano de ação para melhorar isso? Isso é que muda, né? Mas sabe que uma coisa que aí puxei para os recursos humanos. Há um tempo atrás, antes eu dava uma disciplina que era sobre sistemas de remuneração e desempenho. Era isso o nome da disciplina. E uma vez em aula, um gestor que estava no grupo falou assim: Ali, mas vem cá, se eu dou muita fé no grupo, eu mato a equipe. Desculpe, o indivíduo. Se eu dou muito foco no indivíduo, eu mato a equipe. Que é o grande dilema, inclusive, da gestão de pessoas. Se você valorizar o desempenho individual, e tão somente o individual, tu acaba com o espírito de equipe. Pô, olha lá o cara gostoso, bonitão, ó, ganhou a viagem. O Neymar do time, né? É o Neymar do time. Ele é o cara, ele que aparece na TV, ele que tem os milhões, e eu que joguei a bola pra ele fazer o gol, sacanagem. Isso. Tá, então esse é o cara que tu só valoriza o individual. Mas se tu valoriza só o time e tu não percebe craques, tu não encontra ninguém ali para ser o diferencial, tu também deixa todo mundo numa régua de mediocridade. Então, esse desafio é um desafio bem fino, viu? Deixa eu te interromper, porque é o seguinte, ó, quando a gente tem esses craques no time, isso me vem agora, né? Quando a gente tem esses craques no time, a gente se espelha nesses caras, a gente segue, a gente sabe, a gente tenta, né, mimetizar esse cara, a gente tenta pegar o que ele tem de legal e tal. Como é que a gente faz isso de forma remota? Quer dizer, eu não sei lá, o Eduardo, que é o meu colega da TI lá no Senex, eu acho ele fera, mas eu não estou vendo ele todo dia trabalhando mais, eu estou vendo algumas entregas, né, dele, claro, beleza, mas sabe, como é que eu percebo esses caras de forma remota? Como é que eu, né, dou atenção para tá me falando, eu já estou imaginando a gente tendo uma aula, um momento com o Eduardo nos ensinando um pouquinho de TI, porque estamos todo mundo precisando aqui. Ou seja, tu tem que promover vitrines para os teus craques,
em que eles possam brilhar naquilo que eles sabem, mas esse craque tem que saber que ele não está sozinho nesse aquário. Ele não é o peixinho dourado para todo mundo passar e ficar olhando. Olha que lindo o peixinho dourado. Ele precisa fazer parte do grupo nos momentos em que as tarefas compartilhadas fizerem sentido de serem trabalhadas. Então, de novo, eu acridoce aqui. A gente precisa ter o equilíbrio para as duas coisas. Tu precisa ter momentos de time. Tu precisa ter medidas para o desempenho do time. E, inclusive, maneiras de reconhecer o desempenho do time e dos indivíduos. Só que em momentos separados, com métricas diferenciadas, né? Sim, por aí. Perfeito. Viu, Dante? Eu ia Como te tu tá me perguntar. puxando, tu me pegou o módulo do Marcelo. Ele vai ficar bem feliz na live dele. Aí tu pede Marcela... inteligência emocional pra ele, tá, Dante? Combinado. Tá. Eu convido todo mundo que está aí nos assistindo a visitar a página do Senex, conhecer o Marcelo lá, já que ele não está aqui hoje conosco, né? Marcelo também super qualificado e está em mais esse projeto junto com a Alessandra Gonzaga. Isso aí. Eu ia te perguntar uma outra coisa. Eu vou te perguntar uma outra vamos coisa. lá. Olha só, já estamos estou bem representada. Olha, apareceu Primeiro na live, danado. Show Tá de bola. tá de olho. Legal. Alessandra, eu ia te perguntar, antes de fazer a pergunta que eu ia te fazer, eu vou te perguntar algo, vou endereçar uma pergunta que foi feita aí por os nossos assistentes aí, que é como dar feedbacks de forma remota. Né? Tá, vamos lá. Então, eu acho que o feedback, ele já era uma seara, de novo, tu tem que ter uma preparação. Se tem uma coisa, uma das máximas que a gente vê no Google, assim, se tu jogar, faz um feedback sanduíche, né? Que é aquele que tu primeiro elogia, depois dá uma catracada, depois elogia. Elogia de novo. Elogia de novo. Esse tipo de técnica, por favor, não faça isso. É o que eu te peço. Sabe? Todo feedback, ele tem uma função. Promover para quem está recebendo a possibilidade de melhorar o seu desenvolvimento. Então, um feedback, ele deve conter informação qualificada, no sentido de que o dado, ele não pode ser em cima de uma questão de personalidade. A gente sempre dá o exemplo, por exemplo. O exemplo, por exemplo, é bom, né? Mas a pessoa está meio devagar, está meio desmotivada e não fez alguma coisa que tu esperava dela. Ao comentar isso, tu não pode dizer, olha, eu acho tu uma pessoa desmotivada. Tá muito devagar. É muito devagar. Tu é uma pessoa devagar. Horrível, né? Tu vai sempre trazer da onde tem essa necessidade. Então, tu vai lembrar aquele projeto em que tu esperava que a pessoa precisasse se envolver. Como é que te parece que foi a maneira de tu atuar naquele projeto? Me conta Como é que tu te percebeu? Como é que tu te percebeu? Então, o bom feedback, tu permite que a pessoa reflita sobre como ela se comportou. Não é tu que vai trazer um manual. Olha aqui, eu preciso que tu seja assim. Não seja arrogante desta forma. O feedback, ele serve para a pessoa se sentir apoiada, acolhida, para compreender naquela trajetória dela o que ela pode contribuir mais a partir dos seus recursos e do grupo que ela faz parte. Então, ele não pode ser pessoal, assim. Ele tem que ser em cima da tarefa, em cima do que se espera. Diga. E como a gente está falando de uma gestão remota, de um feedback remoto, a gente acha que tem que aumentar ainda mais o cuidado, porque como a gente falou lá no começo, a gente não está com a nossa ampla capacidade de comunicação no sentido de ter limitações, né, que esse formato nos traz. Né? Então, eu acho que o que tu está trazendo, respondendo a pergunta de quem fez, né, de como dar o feedback de forma remota, eu acho que é uma atenção ainda maior nesses temas aí que tu pontuou, que já eram temas de atenção anteriormente, né? Que agora me parece que e eu digo até mais, Dante, tu falando me fez pensar aqui. Eu diria que além das preocupações que a gente já tinha de fatos e dados, que hoje o feedback é muito mais um momento de aprendizado comum. De uma troca comum de aprendizado. Porque está todo mundo aprendendo a como atuar. Né? Então, se tu chegar com uma postura assim, grandão, espera que eu vou te dar um feedback. Não tem coisa que eu mais detesto do que ouvir isso.
Posso te dar um feedback? Sabe assim, a pessoa pede autorização para te xingar? Não é isso que é feedback. Feedback é um momento em que você supre para essa pessoa informações para benefício dela mesma. Você faz um ato de entrega num feedback. Vou te dar um exemplo aqui, e isso foi remoto. A gente tem algumas avaliações 360 graus, e eu fiz, quando eu fui fazer certificação lá com o modelo do Daniel Goleman, eu tive que fazer para mim. A gente tem que provar do próprio veneno, né? Claro. E era muito legal abrir o feedback, tanto das partes positivas como negativas, e ver partes de mim que eu não sabia que eu passava para as pessoas. E quando tu sabe que isso é genuíno, que isso é numa boa intenção, que isso tem a ver com você ser uma pessoa melhor, tu te sente extremamente grato por receber aquilo. Claro, realmente faz diferença. Faz a diferença, isso aí. Que legal, legal. Então agora deixa eu voltar para uma grande questão, que talvez seja a maior questão dos líderes nessa situação de gestão remota, que é a produtividade. Né? Tá. Porque assim... O que eu mais ouço dos líderes é o seguinte, cara, eu não quero ficar microgerenciando as pessoas. Isso. Porém, coisa que eles mais reclamam é que eles estão microgerenciando as pessoas, entendeu? Isso. Porque, claro, assim, a gente não pode entrar também numa onda de que, o cara tá em casa, o cara vai trapacear e não vai trabalhar hoje. Não, isso. Porque hoje em dia a gente está acompanhando as entregas das pessoas, né? Mas como acompanhar, assim, de forma remota essa produtividade ou a falta de produtividade? Ou como fazer com que as pessoas mantenham a produtividade num contexto remoto? Pois é, sabe, Dante, talvez o pessoal não goste muito da minha resposta, mas, em primeiro lugar, alinhe as tuas expectativas. A mãe da frustração é a expectativa elevada. Perfeito. O mundo mudou, o cenário mudou, as empresas mudaram, a tua equipe mudou. Atualize a tua régua de expectativas. Veja se tu não tem expectativas irreais do desempenho das pessoas. Minhas vendas ou ainda relacionadas a um tempo que não existe mais, né? Exatamente. Então, assim, a produtividade tem a ver... Agora, voltando para o nosso tema da equipe, né? Quando é que uma equipe performa? Quando é que uma equipe entrega? Quando ela já resolveu todas aquelas diferenças internas, aqueles desalinhamentos das funções, aquela dificuldade em relação ao que a empresa espera dessa equipe. E é claro que se tudo estiver bem, ainda tem o mercado atuando para modificar tudo que a gente planejou, entendeu? Se for precisa. Se for preciso. Então a gente precisa saber o que está impactando essa produtividade. É de novo o olhar múltiplo. Sempre que eu tento fazer um microgerenciamento ou uma microsolução, eu estou sendo míope para o quadro todo. Será que eu ponho mesmo na conta do Covid a minha baixa de produtividade? Ou eu não estou conseguindo sequer passar as tarefas para as pessoas? Será que as pessoas têm um mínimo de tecnologia para continuar atuando? Vamos falar da tecnologia. Tem como fazer algum trabalho sem ter uma internet dentro de casa? Com quem que está o filho pequeno desse teu funcionário? Que ele tem um filhinho pequeno. Ele está ajudando o filho a se alfabetizar e tu quer que ele venda do mesmo jeito? Só para dar um exemplo, né? Sim, então, assim... Tem muitas externalidades ao próprio time e tem o próprio time. Se tu é um gestor, tu tem que fazer um zoom out. Tu tem que parar de olhar aquela tarefa que tu acompanhava na linha e tu olhar a floresta. Só assim tu vai saber aonde atuar, né? Eu gosto muito dessa resposta, porque ela é uma resposta que responsabiliza as pessoas. Eu gosto de tudo que traz responsabilidade para as pessoas. Né? Então, eu acho que essa responsabilização do líder nesse sentido, assim, de entender, porque mesmo ele está tendo um desempenho alterado por conta do que está acontecendo. Né? Então, eu assim, concordo demais com o que tu respondeu agora. Tu me abriu uma outra janela aqui, Dante. Duas coisas que me fez pensar. Por isso que eu adoro essas lives, porque as coisas vão vindo na cabeça da gente que a gente nem imaginava, né? A primeira coisa é de que o líder é um facilitador. Ele precisa facilitar o trabalho das pessoas para que elas possam desempenhar. E se ele foi muito bom, elas conseguem desempenhar até sem ele. Que delícia, né? Isso. É sinal de que ele realmente cumpriu a função de liderança, as pessoas conseguiram desempenhar e estão prontas para seguir adiante.
Então, ele é um facilitador. Mas, além disso, me fez lembrar a aula de ontem que a gente estava falando sobre entendimento emocional. Falando nessas minhas aulas sobre inteligência emocional. E lá pelas tantas, nós falando de comportamentos não muito legais, e surgiu a pergunta de um aluno, mas o que é um comportamento saudável? O que é uma pessoa saudável emocionalmente? E tem 3 variáveis aqui para um líder considerar. Que se ele conseguir ter essas 3 coisas, olha, tu tá no caminho certo do ponto de vista de soft skills. A primeira característica de uma pessoa saudável é essa que tu falou, a noção de responsabilidade pessoal. O que eu posso fazer? E o que eu não posso fazer, eu não fico reclamando que alguém não pode, que o mundo não pode, que o mercado não pode, que agora que veio o Covid a minha vida é um horror. O que eu posso fazer a respeito? É o que a gente chama em psico de locus interno de controle. Essa é a primeira característica. A segunda característica de uma pessoa com esse equilíbrio interno emocional é a conexão com outras pessoas. A ligação que ela tem, o interesse genuíno pelo ser humano e pelo que ele possa vivenciar. E viver isso em tempo de Covid é fundamental, porque tu pode perder aquele funcionário por vários motivos, inclusive por algum adoecimento na família dele ou dele próprio, tá? Sim. E o terceiro grande drive tem a ver com saber que a vida tem contingências. A gente poderia chamar isso de abertura, de flexibilidade, de um senso de adaptação, pode chamar como tu quiser, mas tem a ver com, olha, a vida traz inclusive Covid, a vida traz velhice, sim, a vida traz cliente que cancela pedido, a vida... É do jogo isso. Então, se a pessoa conseguir navegar nesses 3 grandes drives, ela tá indo no caminho certo, sabe? Olha, Ali, eu achei tão poderoso o que tu falou agora, que a minha vontade era acabar aqui a nossa conversa para que isso ficasse... Não, que isso ficasse na cabeça das pessoas. Eu gostei demais, né? Gostei demais mesmo. A Joyce perguntou da empatia. A empatia tá na conexão com o outro, Joyce. É o segundo drive. Líder sem empatia não sabe o que está fazendo ali, porque não consegue ler o que vem das pessoas, né? Talvez seja uma das mais básicas, né? Exatamente. Nesse momento, e nós falando em equipe, tu tem que acionar os 3 tipos de empatia. Olha, eu dando spoiler do nosso curso, eu tô dando curso aqui, a gente nem tá lendo, né, Dante? Mas são 3 tipos. Quem tá acompanhando, que aproveite. Que aproveite, né? Porque tem empatia cognitiva, que é o te compreender, que é essa do feedback, por exemplo, tu tem que ter empatia cognitiva, compreender as tuas razões, os teus interesses. Tem a empatia afetiva, que tem a ver com, de fato, eu sentir um pouquinho da tua dor, eu te considerar nesse momento. Mas eu acho que a mais importante é a empatia do tipo consideração empática, que a gente também chama de empatia compassiva. Que é o que eu posso fazer por ti. Como eu posso contribuir para o teu desempenho. E isso agora não é só do líder mais que eu estou falando, né? Agora eu estou falando de todos os membros de uma equipe. Se todo mundo tiver um olhar mais compassivo, essa equipe vai conseguir desempenhar junto, né? Muito bem, muito legal. Alessandra, olha só, minha equipe de bastidores aqui, que não está aqui, claro, está remotamente, né? Está me convidando a gente encerrar. Elas estão me convidando antes que o Insta derrube a nossa live. Tá puxa, eu queria te agradecer demais, Alessandra. Eu gosto demais de conversar contigo. Eu também adoro. Muito legal te apresentar aqui. Que legal. E, enfim, agradecer quem nos acompanhou. Espero que tenham tido bons insights aí. Com certeza tiveram bons insights aí. Bebendo um pouco da tua sabedoria aí. E espero que tenha esquentado também a nossa tarde fria aqui em Porto Alegre. E quero convidar todo mundo a visitar o Senex On Learning, né? Entre no senex.com.br, lá a gente tem um link para o Senex On Learning. A gente tem alguns cursos já disponíveis, síncronos e assíncronos, e a gente também o Gestão Remota de Equipe, com a Alessandra Gonzaga e o Marcelo do Carmo. Entrem lá, deem uma olhada e entrem em contato com o Senex. Muito obrigado, Alessandra. E até a próxima. Eu que agradeço para todo mundo. Muito obrigada, Dante, pela tua simpatia, pelo teu acolhimento. E seguimos juntos. Nós somos uma equipe remota. É isso aí. E um abraço para o Marcelo também, nosso outro membro da equipe. Isso aí. Um abraço para todo mundo. Beijo. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau.